tudo bem? O Entre Elas de hoje está no ar para falar de um assunto que muita gente acaba assim deixando guardado ali numa gaveta: o luto e como lidar com a partida de alguém que nós amamos. Para nos ajudar a enfrentar esse momento difícil da maneira mais tranquila possível, nós recebemos aqui hoje, com muito prazer, Janete Monteiro. Tudo bem? Tudo bem. Ela que é conselheira de luto. Eu vou perguntar daqui a pouquinho o que seria uma conselheira de luto, que é uma profissão nova para mim e acredito que para muita gente também. Bem-vinda, viu? Obrigada. E também recebemos a Keila Barros, que é psicóloga, e vai trazer toda essa abordagem desse tema que a gente evita falar, né, Keila? Isso mesmo, Monique. Ainda é um tabu e isso dificulta os nossos processos. Parabéns aí pela iniciativa de trazer esse tema tão relevante e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, o prazer é nosso. Vamos começar então entendendo o seu papel. O que seria uma conselheira de luto? Então, Monique, conselheira de luto é um trabalho técnico, né? E aqui no Brasil ainda não tem o curso, né? Em alguns países da Europa ele é oferecido. Eu fiz o curso em Portugal, na cidade de Aveiro, em 2019. E assim que eu passei por 2 lutos seguidos, eu resolvi buscar informações, estudo. Eu desenvolvi um trabalho voluntário na Casa de Apoio Vera Lúcia, né, aqui em Palmas, e aí me faltavam ferramentas e eu resolvi ir atrás. Então, o que faz o conselheiro de luto? O conselheiro de luto, ele atua ouvindo sem julgamento, ele faz uma escuta atenta, a técnica dele é essa, né? É fazer ecos da narrativa do próprio enlutado, e aí, aliado a isso, eu somo a comunicação não violenta. E aí, porque ela também é jornalista. Sim, sou jornalista de formação. Gente, que interessante, né? E quando a gente fala de luto, ela transformou, então a Janete transformou uma dor em algo positivo, né? Em algo que possa ajudar outras pessoas. E é normalmente isso que acontece, Keila, ou não? As pessoas acabam se lutando e ficando ali naquele casulo de dor, de sofrimento, sozinhas. Então, essa é uma pergunta muito importante, né, Monique? Não existe um caminho único para esse processo, é muito singular. E isso vai se dar para cada pessoa a partir do seu contexto, das ferramentas que tem, das possibilidades, das oportunidades, da rede de apoio, né? No geral, o enlutado busca se reconectar com a vida de maneiras novas, né? E é muito comum a pessoa se envolver em alguma ação, em algum projeto, não só voltado a ajudar pessoas enlutadas também, mas para um público que faça sentido auxiliar e que às vezes tem a ver com a sua perca. Por exemplo, mães que perderam seus filhos, né, se engajarem em algum projeto que atendam crianças. Essa realocação na vida a partir de uma perca é uma busca de um sentido que geralmente é um sentido inovador, do qual a pessoa ainda não se conectou com ele, até porque não é possível voltar ao que se era depois de um luto. A pessoa nunca mais é a mesma. A gente se reorganiza a partir dele e se conecta com a vida de uma maneira muito diferente. E essa reconexão, como é que foi para você? Você olhou e falou assim: poxa, eu preciso de amparo, mas não é uma terapia, não é um parente que fala para mim, que olha para mim e fala: você tem que melhorar, você tem que ser forte. Tem que ser forte, tem que tirar essa roupa preta, tem que sair de casa. Tem que o quê? Não tem que ir nada, né? Você tem que fazer, e eu faço um trabalho também, a gente trabalha junto. Vocês trabalham juntas? Olha só. Temos parcerias de trabalho aí. E a gente também fala sempre isso. O enlutado, na verdade, ele tem que fazer o que ele se sente mais confortável. Mas as pessoas e a nossa sociedade tem aquela tendência de dizer: você tem que ser forte, você tem que reagir, você tem que sair de casa. Porque você tem outro filho, ou porque você tem o marido, ou porque você tem a mãe que precisa de você. Como se uma coisa substituísse a outra, né? Eu virasse a chave. Não, por exemplo, Deus o livre, né? Perdi um filho. Mas eu tenho outros 2, tá bom. Não, gente, é um filho que partiu. É um filho que partiu, é uma dor que precisa ser legitimada, vivida, vivenciada, né? Tem isso também, Keila. As pessoas perguntam muito assim: eu tenho que viver o luto ou eu tenho que
fingir que nada aconteceu e tentar seguir em frente como se aquela pessoa não tivesse existido na minha vida para eu sofrer menos. Há um bloqueio, a gente vai criando esses bloqueios ao longo da vida como uma forma até de se auto-blindar. Então, Monique, é muito interessante porque assim, a gente vem de uma construção social do processo de luto que teve mudanças muito significativas, né? A morte, né, na Idade Média, na Grécia Antiga, era um fator, era um acontecimento que fazia parte da vida, que havia uma preparação, até que uma era festividade, né? Que as pessoas vivenciavam isso em suas casas, com seus entes queridos, né? Concebendo a morte como algo que faz parte da vida, e de fato né? É a única certeza que nós temos. Nós não sabemos Mas é a maior incerteza que a gente tem, porque a gente não quer, quer que as pessoas partam. Exatamente. A gente também estruturou uma sociedade, além de não querer perder as pessoas que a gente ama, a gente estruturou uma sociedade que nos traz uma ideia de super, né? De super mulheres, super homens, essa ideia que nos faz acreditar que somos imortais. Exatamente, que a gente vai ter uma vida inteira para estar com nossos entes queridos, para fazer as coisas que a gente gosta. Que pode deixar para depois, não precisa visitar não precisa ligar não, precisa mandar mensagem não. Exatamente. Que tudo se resolve depois, e esse depois muitas vezes não chega. Aconteça. Aí, além desse fator, tem um outro fator também que é importante de destacar, que é essa questão de... você se blindar contra o luto, né? Você não viver essa experiência. Mas assim, o que eu ia dizer e o que eu ia trazer é que a gente também estruturou uma sociedade baseada na produtividade. Exatamente. E aí, essa questão de ter que produzir nos impede de viver os nossos processos. E não é só o processo de luto em si. Porque quando a gente fala em luto, é um luto a partir da morte, é um luto por uma mudança, por uma separação. São situações que nos exigem essa realocação, esse replanejamento da vida a partir de uma mudança drástica. É verdade, eu não tinha pensado nisso. E aí esses processos demandam tempo, alteram a nossa produtividade, alteram a forma que a gente lida com as coisas, com a vida, com o nosso trabalho, com o nosso humor. E isso não é aceito socialmente. Então a gente vive numa sociedade que nos empurra a viver com rapidez os nossos processos, a questão de medicalizar processos naturais da vida. E aí é linkado com o que você perguntou. Muitas pessoas, para poder passar, né, de maneira mais tranquila, digamos assim, bem entre aspas, criam essas situações de fazer de conta que nada aconteceu, apesar de que isso também é um processo de luto, né? Esse processo de negar, de não se conectar com o fato em si, isso é um processo que a pessoa vai utilizando desse processo para se acostumar com o impacto que essa notícia vai trazer para a vida dela. Mas pode ser pior, né? Sim. O impacto que essa ausência causa, né, na vida da pessoa. E outra coisa, isso é muito importante que a Keila falou, a questão da produtividade, mas a sociedade também, ela está habituada a nos ver só com fotos bonitas no Instagram, lindo, ou seja, não há muito espaço, não há espaço nenhum para tristeza, a gente tem que estar sempre alegre. Né? Sempre alegre, bem vestido, rico, ostentando o que não tem. E se a gente demonstra tristeza, as pessoas não sabem como agir. Morre alguém da sua família, aí você encontra um colega, um amigo, ou ele dobra a esquina, às vezes, para não falar contigo, porque ele não sabe lidar com aquela tristeza. E se ele perguntar para você, tudo bem? A gente tem aquele costume, a velho hábito de responder, tudo bem. Porque se você responder, não tá nada bem, a outra pessoa vai ficar olhando para ti assim, vai falar, então tá, tchau. Tchau, eu nem sei lidar com isso, né? Então, assim, é como diz a Paula Sibilha, uma autora, ela tem um livro chamado Show do Eu. E ela diz nesse livro, basicamente isso, que a gente está sempre querendo se mostrar feliz e alegre, e também uma forma de não confrontar o outro com a nossa dor. É verdade. E que show da Xuxa é esse, né? Olha, gente, essa conversa tá muito boa. A gente vai para o nosso primeiro intervalinho, viu, meninas? Já já nós vamos voltar aí com mais esse assunto que precisa ser dito, precisa ser falado. E você também precisa ouvir, precisa ser ouvido, né? A gente volta já já com mais Entre Elas para você.
Entre Elas está de volta, hoje falando de um assunto difícil, delicado, porém necessário que alguém aborte: o luto. Afinal, nós estamos aqui com uma conselheira de luto. É uma profissão que eu nunca tinha ouvido falar. E você atua também com pessoas que, como a Keila falou anteriormente, que não só tiveram perdas de pessoas, mas situações traumáticas, um assalto, uma síndrome do pânico, uma mudança abrupta. Você também atua com mulheres em depressão pós-parto, por exemplo, ou que perderam seus filhos, né? Porque, infelizmente, para mim, é o pior tipo. Se existe uma classificação de luto, é um pai, uma mãe perder um filho, né? É uma dor realmente gigantesca. Eu não sou mãe ainda, mas enfim, sim, a conselheira de luto, ela atua em todas essas demandas, né? Porque, como a Keila explicou, existe o luto antecipatório, por exemplo, eu estou trabalhando com uma pessoa. O luto antecipatório, o que é? Ela é cuidadora da mãe com Alzheimer. Então, isso existe, é um luto que ela está acompanhando, né? Dia após dia. Dia após dia, toda essa experiência que a mãe está passando. E essas pessoas precisam desse suporte. De apoio, de suporte. O conselheiro de luto, ele dá esse apoio, esse suporte. É cuidar do cuidador. Cuidar de quem cuida, exatamente. Olha Monique. só, gente. Falando nisso, Keila, as pessoas dizem, a gente fala muita coisa, né? O ser humano, ele é muito cheio de ideias, conceitos prontos, né? Aí falam assim: gente, é melhor morrer gradativamente. Eu quero morrer, eu quero que meu pai morra aos poucos. Eu não quero que ele tenha uma doença e morra de uma vez, não, porque eu não conseguiria lidar com essa partida de uma vez, repentina. Com os seus atendimentos, os seus pacientes, você percebe que o que é mais difícil de lidar é com essa partida abrupta ou com uma morte que já é se esperar? Por exemplo, já é de se esperar um parente com Alzheimer, né? Uma pessoa com um câncer numa fase descoberta muito avançada. Existe isso? Existe essa separação, vamos dizer assim? Um é mais fácil de lidar, entre aspas, muito entre aspas, do que o outro? Então, Monique, acho que a sua fala também é muito pertinente, porque parte desse lugar da necessidade que a gente tem de rotular. Tudo é rótulo. De criar um protocolo para vivenciar as coisas. Isso não existe quando a gente fala de seres humanos. Isso não existe quando a gente fala de processo de luto. Não tem como medir sofrimento. Uma pessoa que não chora, quando a gente olha para uma pessoa que está em pranto, não quer dizer que uma esteja sofrendo mais do que a outra. Exatamente. Cada um elabora e vive os seus processos da sua maneira. A gente tem uma questão estrutural, por exemplo, que diferencia, na grande maioria das vezes, apesar das mudanças e dos avanços que a gente tem tido nesse sentido, que os homens, geralmente, eles prendem mais as suas emoções. Eles não se permitem, né, extravasar as suas emoções em detrimento das mulheres, que são tidas mais, né, como emoção e que, né, expressam essas emoções com maior facilidade. Então não tem como a gente olhar para a pessoa e dizer, né, se é mais fácil ou mais difícil. O processo ele se dá de qualquer forma. O luto antecipatório, a gente costuma dizer que a pessoa vivencia aquele processo desde o diagnóstico e ela vivencia aquele processo de sofrimento até a perca e durante a perca e depois da perca. O que a gente destaca de diferente? Essa pessoa que vive um luto antecipatório, ela tem a oportunidade de se preparar de alguma forma para aquele fato. A gente falou anteriormente que é um tabu e que geralmente a gente não fala sobre. Se a gente não fala, a gente não se prepara para esse momento. Além de toda a dor, todo o sofrimento, é caro. É muito caro. Você lidar com todo o funeral, você lidar com caixão, ali, além de difícil, é burocrático, é muita burocracia que você tem que enfrentar e é muita despesa, muitas vezes inesperada ou esperada já, mas de toda forma, você tá ali naquele momento, aí um parente é intitulado para resolver, né? Seja o filho mais velho, seja,
enfim, o marido, porque a esposa não consegue nem abrir os olhos, por exemplo. E aí você tem que lidar com tudo isso e depois você olha e fala assim, poxa, enterrei quem eu amava e agora eu tô com uma dívida, por exemplo. Agora eu tenho que lidar com essa burocracia, com o inventário, enfim. É um processo tão complexo que todo mundo vai passar, mas que a gente não se prepara e que a gente fala assim, ai, para de falar sobre isso, né? Ah, vou fazer plano funerário. Não. Bate na madeira. Bate na madeira, você está atraindo a morte. Atraindo a morte, exatamente. E não está, né? Não, você está deixando de pensar num tema que é tabu, que é silenciado, né? E aí você deixa de pensar nas estratégias, no que você poderia fazer para facilitar num momento tão difícil, né? Porque a lei também, ela não facilita, ela tem prazos para você entrar com o inventário e atrás de documentação. Então, você ainda esbarra nisso. Para além da ausência que você está sentindo daquela dor, é verdade, você ainda tem que se deparar com prazos, com documentação e muita gente com a falta de apoio. Falta uma rede de apoio. Tem pessoas que não contam com essa rede. O que seria essa rede de apoio? São as pessoas que estão próximas. É a amiga, é a melhor amiga, é um vizinho querido de muitos anos, é uma prima, é o próprio marido, se não tem um marido, é um irmão mais próximo, enfim. As pessoas que estão à sua volta que podem te dar a mão, né? Eu lembrei de uma coisa que eu tô querendo rir, não é engraçado, mas eu fiz a opção de ter só uma filha, né? E a primeira coisa que as pessoas olham é assim, nossa, mas quem vai cuidar de você quando você estiver doente, estiver para morrer? Nossa, já pensou depois que você morrer, ela vai ficar sozinha no mundo? Eu fico, gente, mas é um desejo isso que você... É uma premonição? Porque aí você me avisa que eu me preparo, né? Aí eu fico pensando, gente, num mundo com bilhões de pessoas, a minha filha vai realmente ficar sozinha depois que eu morrer? Eu estou me dando tanta importância, né, nessa insignificância que nós temos, nessa pequenez que nós somos, dar muito valor, né? Se dá muito valor. Não que a gente não tenha valor, mas o que a gente deixa aqui é o legado. Não é o que a gente conquistou, não é roupa, não é joia, não é casa, não é carro, não é casa, não é nada. E nesse momento de luto, é importante ter essa consciência de que era previsto que a gente passasse por isso e de que forma passar da melhor maneira. Procurando uma ajuda, uma conselheira, uma psicóloga, falando sobre o problema com todo mundo que encontrar, ficando mais reservado. Cada um tem um jeito, mas existe, vamos dizer assim, uma lista de dicas, de recomendações para quem está em casa, por exemplo, passando por esse momento? Então, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar, e essas percepções, elas têm vindo com mais ênfase, principalmente pós-pandemia, onde a gente vivenciou lutos de todas as formas, percas, né? Pela morte de entes queridos. Sem poder se despedir. E também várias outras percas, né, que a gente teve que ter e lidar, né, de uma maneira muito abrupta, né, ninguém se preparou. Então, a gente tem falado mais sobre, né. Acho que o primeiro ponto é se permitir acessar essa realidade, porque cada um vai lidar com isso da sua forma. E os significados, eles podem se diferir de uma pessoa para outra. Então, o que é importante? Essa concepção de que a gente precisa falar sobre, sair do tabu. Tem vários autores contemporâneos, Ana Cláudia Quintana, né? Vários que a gente poderia citar aqui, que eles trazem a necessidade de uma educação para o luto. Aquilo que a Janete falou anteriormente. Verdade. A gente precisa criar habilidades de lidar com o processo de morrer e também com as pessoas enlutadas. Não dá para a gente ignorar, não dá para a gente deixar essas pessoas viverem seus processos sozinhas, como a Janete falou também e foi pontuado anteriormente. A rede faz total diferença. Então, como que a gente pode desmistificar? Como que a gente pode se instrumentalizar para lidar não só com o enlutado que está ao nosso lado, mas com os nossos próprios processos de luto? E como é que a gente pode fazer isso de uma maneira co-construída?
porque cada pessoa, cada contexto tem suas especificidades. O que foi colocado anteriormente também sobre não se preparar para, hoje tem vários instrumentos, tem o testamento vital, que não é um testamento sobre bens materiais, mas é um testamento onde a pessoa coloca as diretivas de morte. Se eu precisar de cuidados, quem é a pessoa que eu delego para cuidar de mim? Olha só. Os bens que têm um valor emocional e sentimental. Minhas plantas, com meus quem que animais. Isso, com quem que eu gostaria que ficasse? Como que eu gostaria que fosse o meu velório? Porque pensa, a gente estava falando anteriormente, é uma coisa que nos pega de surpresa, a gente nunca se prepara, aquela história toda. Se tem uma preparação, isso facilita. Se alguém que morreu meu já deixou essas diretivas, fica fácil depois para eu executar e eu não ficar angustiada, querendo fazer tentando o melhor, imaginar o que a pessoa espera, sendo que a gente nunca conversou sobre isso. Né? Gente, Exatamente. vamos falar mais sobre isso no próximo bloco. Eu vou te interromper rapidinho. A gente vai para o intervalo, viu? Já já a gente volta então falando sobre isso, porque eu nunca tinha ouvido falar. E provavelmente você em casa também não, porque é um assunto que a gente finge que não existe. Mas hoje a gente vai passar isso a limpo, tá bom? Entre elas, volta já já. O Entre Elas está de volta e para matar a sua e a minha curiosidade, a gente vai falar sobre esse testamento vital. É isso mesmo? Isso mesmo. Gente, nunca tinha ouvido falar. E como é que é? Ele tem poder de lei ou não tem? Como é que eu faço para dizer abertamente o que eu desejo aí quando eu partir? A família normalmente ela respeita toda a lista ou ela faz igual o artista em show, né? Algumas coisas eu consigo, uma toalha branca, uma frutinha, mas eu não vou pôr champanhe não vou pôr isso não. Então, também acontece essa de ir dando cheque assim nos itens, mas não contemplando tudo. Então, quando a gente fala, né, e depois a Janete, que tem formação em Direito também, vai poder falar dessa parte Ela é jurídica. formada em tudo, gente. Essa pessoa é estudiosa, Mas viu? eu vou trazer mais essa parte subjetiva, né, do testamento. Então, assim, a ideia do testamento vital é a pessoa trazer as suas diretivas sobre o processo não só de morrer, mas de adoecer também. Então, se a pessoa está num processo de adoecimento, ela não tem condições de se comunicar, de decidir por si, quem vai ser a pessoa responsável para cuidar das coisas dela e para cuidar dela também, né? Dos seus pets, dos seus filhos, da sua casa. Então, assim, isso tem um valor emocional que, atendendo o desejo da pessoa que está passando por aquele processo, ela vai ficar mais tranquila sabendo que as suas diretivas serão respeitadas. Na prática, né? Como a Janete vai abordar depois, não tem esse poder de lei ainda. Então, a família tem a liberdade de fazer essa seleção, digamos assim, do que acolher ou não. E é muito importante, Monique, dizer isso, né? A gente busca muito ter controle sobre as coisas. A gente busca muito fazer com que as coisas aconteçam da nossa maneira. E quando a gente fala do processo do outro, né, das questões do outro, a gente precisa aprender a soltar e a respeitar. E às vezes a pessoa deseja algo inusitado. A gente estava falando aqui nos bastidores que eu fiz esse trabalho com algumas pessoas e um grupo de pessoas idosas. E algumas pessoas quiseram, né, colocaram lá como desejo de doar seus corpos para a ciência, né, para as universidades, para serem instrumentos ali da ciência. Então, assim, e levantou-se esse questionamento, como é que a família vai fazer, né? Nossa, Sabendo. difícil Então, assim, demais, hein? é uma coisa é um assunto delicado, é complexo, tem várias camadas, não é simples dizer sobre, cada caso é um caso, mas em tese as diretivas é para serem respeitadas de acordo com o desejo da pessoa, né? Esse é o desafio. E que desafio, hein? Grande. Você receber uma lista dessa e pensar... E não pensar que a pessoa já está programando a morte, ela deve estar sentindo, né? Não, se fez essa lista, meu Deus do céu, porque ele já está sentindo. Nossa Senhora, agora eu estou preocupada mesmo. Mas é aí que está a questão, porque tem que ser, ele é um documento que tem que ser formalizado e escrito enquanto eu estou com boas condições de saúde mental.
né? Ele tem essa Tem uma idade exigência. limite, por exemplo? Não, de preferência acima dos 18 anos, né? Aham. Porque ele ainda não tem uma lei que o regule, ele tem uma resolução do Senado, né? Existe um projeto de lei circulando lá no Senado. Muito interessante. E quem trabalha muito essa causa é uma professora e pesquisadora há mais de 10 anos, chama Luciana Dadalto. Ela tem muitos livros nessa área, né? Eu fiz um curso com ela, sobre esse tema, porque esse tema tem muito a ver com o luto, porque é uma forma de você, como a Keila explicou bem, você deixar determinado o que você quer. Na verdade, ele é a sua voz quando você não tiver voz, né? Então, o que você quer que seja feito com os seus bens que são mais queridos, não bens materiais, de valores altos, mas você tem um anel, um baú querido que foi da sua avó, então você quer que aquele baú fique com fulano. Uma então, joia de família. Uma joia de família, exatamente. A sua coleção de livros, aquela que você mais gosta, daqueles clássicos, então você quer que fique com fulano, com sua melhor amiga, então lá você pode estabelecer isso. Aí você, estando num processo de que não consiga se comunicar ou falar, por isso que é bom, ele tem que ser feito antes, não é bom, tem que ser feito antes e ele tem que ser deixado, as pessoas em volta têm que saber que você fez, porque senão não vai ter efetividade. Então, você tem que dizer, ou para sua mãe, aí se ela não quer saber, ou para sua irmã, ou para o seu melhor amigo. Ou para todo mundo. Ou você comentar Cria um em grupo. Família, falar na hora do grupo, almoço, pode ser um tema fazer. do domingo, olha, eu tenho esse documento, eu redigi, ele tá com fulano, entendeu? Porque ele tem que ser acessado fácil, né? E ali as pessoas necessário. colocam, por exemplo, questões como doador de órgãos. Doador de Eu tenho órgãos. muita preocupação de não Sim. doarem meus órgãos. Pois Eu falo, gente, por importante favor, registrar, quero que então, doe Monique. tudo, minhas unhas artificiais, meu cabelo, eu quero que sobrancelha, cílio, tudo. Quer ser maquiada? Não precisa Enfim. não, mulher, é só doar mesmo. Pode doar do jeito que tá mesmo. Porque eu acredito assim, que a gente tem que vir aqui e tem que deixar aqui da melhor forma possível, né? Então, como que você faz isso? Se doando, ajudando outras pessoas com a sua partida também, porque senão não faz sentido viver. Sim, isso é muito importante. Isso é importante que esteja registrado lá. E me conta uma coisa, como é que tem que ser esse documento? Assim, eu tenho muito interesse de já deixar pronto. Posso fazer a próprio punho, tenho que digitalizar, tenho que levar para advogado, para cartório, é burocrático, como é que a gente faz? Monique, ele não é nada burocrático, pode ser feito de próprio punho, lá vão estar os seus valores e os seus desejos, né? Pode ser feito por um advogado, mas não é obrigatório que seja feito pelo advogado. É importante, é bom que seja, porque você não pode ir lá escrever algo contrário à lei, que você quer passar por eutanásia. Por exemplo, nossa lei não permite. Então, de preferência que você passe para um advogado, mas nada impede de você você estudar um pouco sobre o tema, redigir e é importante também que se leve ao cartório, porque embora como ainda não temos lei, apenas uma resolução, ele dá uma certa segurança jurídica. Gente, muito interessante. E falando em documento, falar em dizer o que eu quero quando eu não estiver mais aqui, as redes sociais, elas trazem um massacre para quem está em luto, né? A pessoa que perdeu um filho, aí ela posta lá, por exemplo, o santinho da missa de 7º dia. Aí todo mundo, nossa, tão jovem, morreu de quê? Você tem que falar. Esses dias estava uma discussão que a pessoa que posta uma foto em preto e branco de alguém que morreu, que ela é obrigada a dizer o nome, a cidade e de que morreu, quantos anos, sabe? Numa inquisição, num momento de tanta fragilidade. A pessoa posta, às vezes ela nem tá em si, né? Ela tá ali naquele momento de certa até euforia que a tristeza tamanha traz, né? E aí as pessoas lá, não, vou ter que ler todos os comentários para descobrir de que morreu. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo com a sociedade? Onde a gente vai parar? E é isso mesmo, você percebe que as pessoas estão sendo obrigadas a deixar claro nas redes sociais sobre a morte e esse processo de luto. Ela tem que aparecer sem maquiagem, ela tem que usar roupa preta,
ela tem que estar com cara de choro, porque senão ela não tá de luto. Nossa, foi rápido, né? Parece que até estava querendo que o marido fosse, por exemplo. É isso mesmo, é um massacre, não é? É realmente algo muito violento, né? Quando a gente pensa sobre isso. E aí, a gente vive numa sociedade onde a gente lutou tanto por liberdades e a gente está estruturando um novo estilo de sociedade, porque assim, não tem essa divisão da vida nas redes sociais e a vida presencialmente falando. Tudo é real, vida. Né? Tudo é real. Tudo é real, porque qualquer impacto que a gente sofra nas redes sociais, a gente vivencia ele no nosso aqui e agora. Então, essa necessidade de estar informado, de saber de tudo, de ter que informar tudo, de ter que dar todas as informações, isso é algo privado. Então, assim, nós temos que ter a nossa liberdade de nos expor à medida que a gente quiser, se a gente quiser, né? Então, isso se torna mais uma... né? Quando a gente fala, por exemplo, de habilidades de lidar com o enlutado, às vezes quando a pessoa chega, a primeira pergunta que faz é: como é que foi? Então, assim, eu entendo que tem uma preocupação, não é por mal que a gente faça isso. Às vezes é para se inserir naquele ambiente ali de alguma forma. Para entrar naquele contexto. Mas olha só, a gente está pedindo que a pessoa vivencie de novo por algo que foi tão impactante e tão sofrido. Então, qual que é a orientação? É deixar as pessoas livres para se expressarem da maneira que quiserem, se quiserem, com as informações que se sentem confortáveis de compartilhar. É dar um abraço, e a rede né? social, ela intensifica muito isso num grau que traz essa obrigatoriedade. Então, a gente lutou tanto por liberdade, a gente está explorando um ambiente que nos obriga. Tem que informar? Eu não tenho que informar. Eu não tenho que compartilhar se eu não estou confortável, se eu não me sinto pronta, se eu não tenho condições. Então, respeitar o processo de cada um e cada um lida da sua maneira. Tem pessoa enlutada que gosta de falar, que vai para lá e fala tudo que aconteceu e aquilo de alguma forma faz parte do processo de luto dela. Tem pessoas que se recolhem e não conseguem acessar aquela informação, aquela situação. Tem pessoas que ficam recolhidas por um tempo, então cada um vivencia a sua maneira e a gente precisa respeitar essas singularidades. Porque não existe né? Exatamente, porque não existe um certo e um errado. Como a Keila falou logo no início, não tem um protocolo, um manual. No luto você tem que fazer isso, não tem um manual. Mas cada existe pessoa, bom senso, né? Existe bom senso, existe empatia, né? Acolhimento. Essa semana alguém me perguntou, passou recentemente, vivenciamos o Dia de Finados, né? Sim. Eu fiquei em casa, eu não fui ao cemitério e eu fui bombardeada de perguntas. Por que você não foi? Seu pai faleceu tão recente. A pessoa não tem que, ela não é obrigada, usando as palavras da Keila nesse contexto, ela tem que fazer o que se sente mais confortável. Não existe uma fórmula de vivenciar o Dia de Finados. Você faz o que você dá conta, o que é confortável para você. Se é confortável você honrar a memória daquela pessoa, fazendo um bolo, ficando em casa, lembrando o bolo que a pessoa gostava, era um bolo de chocolate, era uma torta, ou visitando um parque, algum lugar que vocês costumavam ir junto. Porque para você faz mais sentido do que ir ao cemitério levar flores ou estar com aquelas outras pessoas. Um dia que é tumultuado, que é pesado, a energia densa, né? Que tá todo mundo ali em sofrimento. Sim, então, realmente, esse programa, ele traz uma reflexão muito importante sobre... como vivenciar o luto, né? Você vivenciar cada momento da sua vida, né? Do início até o fim. Final. Monique, foi muito importante e é muito importante esse espaço que você está abrindo, porque a gente busca fazer uma educação para o luto mesmo. Sim, né? Como é necessária. Assim como a educação financeira, a educação para o luto vai trazer uma tranquilidade, né? Um alento e uma preparação realmente para esse momento, que ele vai chegar. Tomara que seja daqui muito tempo, para nós e para quem está nos assistindo. Meninas, muito obrigada. Aprendi demais hoje. Eu, assim, vou voltar a estudar mais essa questão que você abordou aqui,
Muito obrigada pela presença. Eu é que te agradeço a você, aos nossos telespectadores, pelo espaço de fala, né? Por a gente poder abordar esse tema, tirar ele do silenciamento, Sim. né? Que costumeiramente a gente vive por medo de falar e atrair. Então, é muito importante espaços como esse. Eu é que te agradeço bastante o convite. Volte sempre. Obrigada também, viu, Keila? Foi muito gratificante e ao mesmo tempo assim trouxe um alento para a gente que existe sim uma forma da gente se preparar melhor para esse momento, para conseguir lidar com essa situação. Obrigada pela presença. Imagina, eu agradeço, Monique, parabenizo você, as idealizadoras, né, do programa, que acontece de uma maneira espontânea, leve, né, mesmo falando de um assunto tão difícil. E aí eu deixo como mensagem esse movimento, né, de nós nos esforçarmos para nos aproximar sobre essa temática. Ela já nos atravessou a todos nós de alguma forma, vai também nos atravessar, e é importante dizer que quando a gente fala sobre morte, a gente potencializa a nossa vida, porque a gente morre desde quando nasce, a gente passa por um processo. E quando a gente entende que tem uma morte, que a nossa vida é finita, a gente passa a olhar, né, para as nossas coisas, para as nossas relações, para a nossa relação conosco mesmo, numa perspectiva diferente. E essa é a ideia. Naturalizar, trazer a educação para o luto é justamente conceber a morte como parte da nossa vida e como a gente pode se instrumentalizar e viver entendendo que ela vai acontecer em algum momento, né? Nossa, que profundo isso, hein, gente? Com essa mensagem, a gente vai encerrando Entre Elas de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que, de alguma forma, a gente tenha te ajudado, tenha feito parte desse processo que você esteja vivenciando. Para quem não está no processo de luto, vamos valorizar mais a vida, né? Seja uma boa pessoa, viva da melhor forma possível e seja feliz, tá bom? Nos vemos no próximo Entre Elas. Até lá. Tchau.